E olha só, olha essa, foi registrado em Novo Hamburgo mais um caso de uma criança que foi vítima de bala perdida. Tudo isso, tudo por causa desta maldita guerra pelo tráfico de drogas. Desta vez, o menino que morreu tinha apenas 6 anos. Coloque então na tela a reportagem de Tiziano Kessler. Por que você soltou esses vagabundos pra matar os inocentes? O desespero é de uma mãe que ficou no meio do tiroteio entre criminosos e viu o filho ser atingido por um disparo no rosto. A mulher precisou ser amparada por familiares. Luiz Henrique Silva de Moura, de 6 anos, foi ferido quando chegava na casa da avó. Vi a minha filha cocada aqui na rua, de costa para casa, e aí eu vim correndo quando eu cheguei aqui. Ela estava segurando o pobrezinho, que era só sangue, não se via o rostinho dele. A casa do menino fica na mesma rua do bairro Santo Afonso, em Novo Hamburgo, a poucos metros da casa da avó. Em várias residências ficaram as marcas do tiroteio, que também vitimou este outro morador. Seu Ari levou um tiro de raspão em uma das pernas. Eu só via que saía tiro do carro e saiu dentro do pátio. Daí o menino, eu vi que se atirou assim, né? Mas ele se atirou já baleado, caído. Eu me afastei atrás do poste ali, né? Eu tinha um sobrinho junto comigo ali, um pequenininho. Nós se protegemos ali. O menino, a mãe e o padrasto chegaram em casa minutos antes do crime, de uma viagem para o litoral norte. Havia muita gente na rua quando um carro passou e um homem que estava dentro do veículo disparou várias vezes. O alvo era um morador desta casa, outro criminoso que saiu da cadeia na semana passada. Gabriel Moreira Machado, de 20 anos, conhecido como Gato Gá, reagiu e também atirou. Segundo a polícia, o bandido que estava no carro é Cristiano Ramos de Lima, também de 20 anos. O bandido, chamado de Nego Cris, está em liberdade condicional. A polícia pediu a prisão dele por um duplo homicídio no início deste ano, mas a justiça ainda não analisou o caso. Mais uma vez, é a prova de que indivíduos com essa periculosidade têm que estar atrás das grades, né? Têm que estar segregados. Em frente ao posto de saúde do bairro, o sinal de luto pela morte do menino que tinha o apelido de Laranja. Moradores estão assustados com a violência na região. Tá de um jeito que não dá nem para tu sentar na própria tua casa para tomar um chimarrão sossegado. Revolta, tristeza e trauma. Para quem viu uma criança ser assassinada, as cenas de violência ficarão para sempre na memória. Os vagabundos que sortam em véspera de Natal, né, vêm só para estragar o fim de ano, o Natal das famílias, como aconteceu ali. Foi a terceira criança morta em confrontos entre criminosos em menos de um mês na região metropolitana de Porto Alegre. No final de novembro, também em Novo Hamburgo, um menino de 12 anos foi morto a tiros quando jantava com a família em uma pizzaria. O alvo dos disparos era o pai do garoto. No início do mês, uma bala furou a parede de uma casa e matou Eduardo Nascimento da Silva, de 5 anos, em Alvorada. Era uma criança que, sabe, ele dava carinho para todo mundo, não interessava em quem seja. Uma guerra de uns caras sem noção. O cara, se quer pegar, leva num canto, leva para um mato, leva para onde for. Mas nunca tiroteei na frente de uma criança. As crianças tudo na rua, brincando. Tiraram meu filho. É verdade. A gente tem aí, enquanto a gente viu no primeiro caso ali, um dos homens a polícia já tinha pedido para ele a prisão preventiva por 2 homicídios desde o início do ano, e a nossa justiça, entre aspas, né? Bota entre aspas nisso, que de justiça não tem nada, está analisando o caso. Então, enquanto a justiça fica analisando o caso, pessoas vão morrendo em nome da lentidão. Crianças, está aí a foto, ó. A justiça está analisando lá o caso e uma criança perdeu a vida, mais uma criança perdeu a vida. A terceira criança em menos de um mês, nos últimos 30 dias. Então, enquanto a justiça ficar analisando os casos com aquela velocidade de tartaruga, que eu digo aqui, né? Porque daí o sujeito lá não está muito preocupado com o cidadão, né? Porque justiça no Brasil é o pior exemplo que a gente pode ter no mundo de morosidade. É uma coisa assim, ó, funciona a passos de tartaruga.
Tartaruga bota serviço ineficiente nisso. Enquanto a justiça fica lá pensando na vida, no que vai fazer, as nossas crianças morrem todos os dias. Mais uma vítima aí e que cai, né, numa estatística e que fica por isso mesmo, porque não vai mudar coisa nenhuma. Olha o sofrimento dessa mãe. Como é que vai ficar o Natal dessa mãe? Como é que vai ficar o Natal daquele pai? Quer dizer, ó, tá aí a foto da criança. Tá aí, ó, Dona Justiça, que de justiça não tem nada. Enquanto a senhora fica pensando aí o que vai fazer de um pedido de um cara que tem 2 homicídios e está em liberdade condicional. Eu não entendo aonde está a justiça nisso. Aonde está a justiça nisso? Isso é mais um exemplo. O que tem de bandido homicida solto na rua em liberdade condicional é impressionante. A polícia prende e solta no outro dia. Eu não entendo. Outra coisa, cadeia também não existe, né? Cadeia também é outro governo que entra e sai e não construiu absolutamente nada de sistema prisional. Mas a morosidade da justiça é impressionante. Olha, é mortal. A morosidade da justiça é literalmente mortal, fatal para o cidadão de bem. É fatal, fatal. Mais uma vítima. Mais uma criança que morre. Ciano Kessler. E a história se repete, né, Cláudio? Terceira vez, histórias muito parecidas. Essas crianças não têm absolutamente nada a ver com o crime, elas são inocentes e acabam sendo mortas. E aí, nesse caso que aconteceu essa noite lá em Novo Hamburgo, no Vale dos Sinos, que a gente acompanhou e com muita tristeza essa história, acompanhando o desespero dessa mãe que a gente está vendo aí nas imagens, essa mulher está fora de controle, ela está muito abalada. Não tem como não, ela não tem condições nem de conversar com as pessoas, ela está muito abalada. Quando ela chegou ali pedindo apoio para os policiais, ela quer que esses bandidos vão para a cadeia. Esse talvez seja um pequeno consolo para essa mãe que viu o filho ser atingido por um tiro no rosto. Imagina só, ela está com o filho atravessando a rua praticamente para ir até a casa da mãe dela, da avó do menino, e vê o filho ser atingido e com muito sangue, já praticamente sem vida, socorreu o menino para o hospital. Agora o que chama a atenção, Cláudio, que eu estava falando, esses dois que a gente está vendo aí, ó, esse aí é o Gá, é um dos bandidos, é o Gabriel, e esse aí é o Cristiano, o Nego Cris, né? Esses dois bandidos, começando pelo Gá, ele saiu terça-feira passada da cadeia, onde cumpria a pena, ele tem envolvimento com tráfico, com outros crimes, por esse indulto de Natal. Quantos presos saíram para a rua com o indulto de Natal, como saiu o Gabriel? E o outro é aquela história que tu falou bem, né, Cláudio? O outro já esteve preso, tem vários antecedentes por homicídio, tem indiciamento por ter tentado matar uma mulher no ano passado lá em Novo Hamburgo, é acusado também pela polícia por um duplo homicídio, matou 2 homens junto com comparsas em fevereiro deste ano lá em Novo Hamburgo. A polícia pediu a prisão preventiva e ele está aí na rua matando agora uma criança. Enquanto a justiça analisa o caso. Só um pouquinho. Indulto é impressionante. Por que os políticos não convidam esses bandidos para passar a ceia de Natal na casa deles? Não é verdade? Você podia ir lá, você libera o bandido. Por que você não faz o seguinte? Libera o bandido e faz o seguinte: se você tem tanta segurança para libertar o bandido, por que você não convida ele para ficar na sua casa, na sua ceia de Natal, com a sua família? Hein? Dormir na sua casa com seus filhos? Claro, se você tem segurança para soltar, por que não fica na sua casa? Eu não entendo isso, porque todo ano é a mesma coisa. Eu já ouvi uma conversa, de cada 100, 10, 12 cometem crimes. Tá, e aí? Como é Mas aí o critério está errado, Cláudio. Então tá errado. Então aqueles 10 não podem sair. Não podem sair. Exatamente, tem alguma coisa errada. Quem é que analisa isso aí? E nota uma coisa, Cláudio, aumenta a criminalidade nessa época do ano, ok, há mais dinheiro circulando, tem essa questão das festas, mas quantos crimes a gente acaba noticiando aqui no Brasil Urgente que envolve pessoas que são beneficiadas com esse tipo de liberdade condicional, nessa época com o indulto de Natal, e aí está um exemplo. Muito, e ninguém analisa isso. Isso aí já não vem de hoje e ninguém analisa isso. O que a gente noticia, como o Luciano falou aqui, crimes que são cometidos por pessoas que têm liberdade condicional ali, ou então que tem a questão do albergue ali, que o sujeito dorme no albergue e passa o dia na rua para trabalhar, que a gente vai lá ver, o cara não aparecia lá fazia horas, porque também não tem ninguém para fiscalizar, ninguém para cuidar.
cuidar. A gente já mostrou aqui as tornozeleiras que saíram muito bem, tudo muito bom, eficiente, mas já tem gente já tirando, já burlando já a tornozeleira, quebrando a tornozeleira. Já foi encontrada a tornozeleira na cama do sujeito enquanto o sujeito estava na rua roubando. Então, o problema também, as soluções são feitas, são ditas e são colocadas na prática. O problema é que não funcionam efetivamente porque não tem alguém para fiscalizar. Então, só a ideia de deixar o sujeito solto não está funcionando. E como o Luciano falou, aumenta de fato a criminalidade nessa época do ano. E esse indulto, como a gente viu ali na matéria, o senhor ali estava falando, realmente tomou um tiro de raspão, poderia não estar ali dando entrevista, poderia ter sido outra vítima. A criança tomou um tiro na cara. Cláudio. Vamos falar aqui, né? Tomou um tiro na cara. E eu fico pensando, toda essa questão da justiça, ou melhor, injustiça, como fica na cabeça dessas pessoas, desse senhor que tomou um tiro de raspão, ele contou na reportagem que protegeu um sobrinho, viu, são todos amigos ali, é uma rua que era para ser tranquila se não tivesse toda essa bandidagem brigando, se não tivesse, infelizmente, um vizinho criminoso, que foi exatamente o que aconteceu, o outro da outra rua brigando, todo esse povo, essa bandidagem mora ali naquela região e aí um saiu da cadeia e eles começaram a disputar de novo os pontos de tráfico. Agora, imagina essa mãe desse menino de 6 anos, esse menino estava indo para o 1º ano, ele estava saindo da escolinha ali, do antigo maternal, jardim pré. O ano que vem ele ia começar no 1º ano, tinha toda uma expectativa dessa mãe, tinha toda uma expectativa da família, era um menino carinhoso, ele não estava sozinho na rua, Cláudio, ele estava atravessando a rua com a mãe, porque os pais já tomavam cuidado para não deixar esse menino sair na rua. Ou seja, as crianças hoje já vivem presas e nem com os pais junto tem segurança, porque com um tiroteio como esse, a gente teve informação ali que foram 20 disparos, pelo menos, que as pessoas ouviram. Imagina, tiro para tudo que é lado, a gente viu buraco aí nas casas, não tem como escapar, não tem mãe, não tem pai, nem polícia que proteja numa situação como essa. É realmente um absurdo e, mais absurdo, quem está fazendo isso são jovens, 20 anos de idade, os 2 bandidos que tirotearam e mataram essa criança aí. É verdade, 20 anos de idade. E aí, pessoal, já no crime. Como você falou, a criança estava com a mãe e aquele senhor que sofreu o tiro de raspão, ele também estava com o sobrinho. Estava com o sobrinho. Uma outra criança também, quer dizer, a rua cheia de crianças e os bandidos parece que não tem o menor problema. Acho que o bandido não tem filho também. É impressionante.